Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Quem utiliza o transporte coletivo da capital teve uma boa notícia nesta manhã. É que uma liminar suspendeu o aumento das passagens que entrou em vigor na segunda-feira passada. A ATP vai responsabilizar a prefeitura. Subiu e baixou. Depois de 3 dias pagando 50 centavos a mais na passagem do ônibus e 75 centavos na do lotação, os usuários foram surpreendidos desde cedo pela volta ao preço antigo. Faz muita diferença no final do mês, né? Como é que é para a senhora? Quantas vezes a senhora pega o ônibus? Como é que funciona? 3 vezes ao dia. Então a senhora está economizando R$ 1,50 por dia? Com certeza, você vai para outras coisas. Nos lotações, a tarifa volta a R$ 4,85. A maior parte dos coletivos também já tinha novos adesivos ou correções no valor para R$ 3,25. Alguns ainda estavam com o preço aumentado na porta, só que cobrando o valor correto. Já os passageiros do cartão TRI, que carregaram créditos nesta semana, ainda pagam R$ 3,75. O sistema está sendo ajustado e em até 5 dias deve reembolsar o usuário. Pagar menos agrada. A sensação de que eu posso andar 3 vezes e não vou gastar uma nota de R$ 10. Essa é a diferença. Se subisse 10 centavos, se subisse 15 centavos, tudo bem. Mas, 50 centavos a mais? É uma decisão em caráter liminar. Ela suspende o aumento das passagens até o julgamento do mérito da ação. A prefeitura chegou a tentar reverter a suspensão durante a noite, mas ficou mantida a decisão da juíza Carla Aveline de Oliveira, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre. Ela acatou os argumentos dos vereadores e outros líderes do PSOL, que são os autores da ação. Ilegal porque ele violou leis que determinam que a cidadania, a sociedade seja ouvida, que esses aumentos sejam públicos, né? E não é fazer um juízo de valor da forma como é votado os aumentos no Conselho Municipal de Transporte Urbano, mas tem uma lei, a 7.958 de 1997, que obriga que o CONTUR seja ouvido em casos de aumento tarifário. A EPTC vai fazer um novo recurso à Justiça. O diretor-presidente da empresa disse que esta é a primeira tarifa de um novo contrato e que o aumento estava ali definido. Seria a partir de tarifa de R$ 3,46, calculada pela EPTC no dia da apresentação das propostas, em julho de 2015. Nós pegamos o IPCA de julho a janeiro, que deu 5,56, e aplicamos em cima disso, e pegamos o dissídio coletivo dos rodoviários, que foi de 11,81. Essa é a tarifa. Na última quarta-feira, às 11 horas, nós convocamos novamente o Conselho Municipal de Transportes e demonstramos ao Conselho como se chegaria à tarifa do novo sistema. A nova fase da Operação Zelotes tem mandados cumpridos nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Pernambuco. Mais de 20 deles de condução coercitiva, quando a pessoa é liberada no mesmo dia após prestar depoimento. As unidades do Grupo Gerdau em Porto Alegre e Sapucaia, na região metropolitana, são investigadas. Por esta razão, o empresário André Gerdau Johan Peter, presidente da indústria, precisa depor. A empresa supostamente estaria envolvida com o suborno de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pelo fato dos débitos com a Receita chegarem a R$ 1,5 bilhão de reais. Polêmica sem fim. Projeto de lei da vereadora Mônica Leal, do PP, quer devolver o nome de Castelo Branco à atual Avenida da Legalidade e da Democracia, na entrada de Porto Alegre. A proposta foi protocolada ontem na Câmara de Vereadores da capital. Depois de ingressar com 2 ações na Justiça, Mônica Leal decidiu entrar com o pedido na própria Casa Legislativa para revogar a lei que alterou o nome da principal via de acesso a Porto Alegre. A vereadora argumenta que já existe no centro da capital um local com o mesmo nome, o Largo da Legalidade. Além disso, afirma que um estudo encomendado por ela apontou falhas no processo legislativo que levou à mudança. E ali ficaram apontadas umas irregularidades do processo legislativo, ou seja, número de vereadores para votar. Numa alteração é necessário 24 vereadores, ali tinham 21.
A consulta dos moradores, tá? Das pessoas ao redor, não foi feita, não foi apresentado croquis. E essa casa, sendo um órgão legislador, eu tenho obrigação de entrar com este projeto para revogar essa lei, porque tem que dar o exemplo. Nós não podemos, de forma alguma, criar leis aqui e permitir que algo tenha sido mal feito. Aprovada em 2014, a lei que denominou a avenida em homenagem ao movimento da legalidade, liderado por Leonel Brizola em 1961, é de autoria de Pedro Ruas e de Fernanda Melchiona, ambos do PSOL. Melchiona classifica o projeto de Mônica Leal como um retrocesso. É um desrespeito com uma discussão soberana que já foi feita, que já foi votada, que já foi aprovada, que já vigora e que infelizmente quer voltar a homenagear quem cometeu crimes contra a humanidade, como o ditador Castelo Branco. Pelas ruas da capital, o assunto gera nova polêmica. Não é mudando o nome que tu vai esquecer a história. Mudar o nome e tentar apagar a história não vai mudar nada. Nós for trocar todos os nomes dos generais aí, vai ser problemático, né? Não muda nada para nós. Eles deveriam investir mais na qualidade do trânsito, em tudo, e deixar, porque o nome é uma coisa, eu acho que significante. Já que mudaram, continuar sendo agora o novo nome, né? Podiam gastar o tempo que eles têm lá com algo mais útil para a população. Estacionar em vaga reservada para deficientes ou idosos é infração de trânsito, com multa prevista no CTB. Mesmo assim, essa é infelizmente uma ação bastante frequente, que prejudica quem deveria se beneficiar desse direito. Para coibir os motoristas de cometerem essa infração, a multa para quem estacionar nessas vagas está mais rigorosa desde o início do ano. Detalhes você confere na reportagem da UPF TV, parceira da TVE em Passo Fundo. Seu Ivanir é professor aposentado. Deu aula na UPF por anos e um dia, em razão de um acidente doméstico, fraturou 2 vértebras e deixou de caminhar. A realidade de uma cadeira de rodas fez mudar a percepção dele do mundo. Ivanir tem um carro adaptado para deficiente físico, um sistema com aceleração e freio nas mãos e câmbio de marcha automático. Pedimos que ele desse algumas voltas para encontrar alguma vaga destinada a idoso ou cadeirante. Ele rodou na quadra do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Mas quando encontrou a vaga, um carro já estava ali. E o detalhe, não era de pessoa com deficiência. Nossa equipe tentou conversar com o condutor do veículo, que pediu para não falar. Ele alegou que foi até a farmácia, rapidinho. A questão é que para quem é cadeirante, o rapidinho vira uma eternidade. Tu vem aqui para ir num hospital fazer um exame e aí não acha vaga. E a vaga destinada a nós está sendo ocupada indevidamente. Segundo problema, é aquela placa que tem aí, se eu estacionasse no lugar do carro que está na frente, não abriria a porta para eu poder descer. Passo Fundo tem 50 vagas no sistema rotativo pago para esse público, incluindo idosos também. A fiscalização ela é feita em virtude do pessoal que está em fiscalização ostensiva, como é o caso que nós estamos vendo agora há pouco aqui, e também por denúncia pelo telefone 3311-1195. Então, as pessoas, a gente pede ajuda das pessoas, principalmente aquelas que mais utilizam, que são os idosos, que devem utilizar, na verdade, que são os idosos e as pessoas com deficiência física, que nos informem esses pontos, até para quê? Para a gente ter uma ação efetiva mais rápida. E só colocar o carro na vaga para idoso ou deficiente não basta. A legislação diz que tem que ter o cartão de identificação de idoso ou deficiente físico, emitido pelo Ministério da Justiça e Secretaria de Segurança Pública do município. Nós temos que ter em mente que um dia podemos chegar lá, quer na velhice, quer por uma deficiência física ou até mesmo decorrente de um acidente de trânsito. Então nós temos que ter essa prioridade. Por isso os demais usuários devem ficar atentos no cumprimento desta regra. Pena, naturalmente, da aplicação das novas disposições previstas que estão modificando o Código de Trânsito Brasileiro. Como disse o advogado, a infração passa de leve a grave, com o valor da multa de R$ 53,20 para R$ 127,69. O veículo também pode ser guinchado pela guarda de trânsito.
Em 2015, foram autuados 284 veículos estacionados de forma irregular em vaga de idosos e deficientes em Passo Fundo. A infração é feita a autuação e, posteriormente, é feito o recolhimento desse veículo ao pátio do guincho. É claro, se o condutor não chegar a tempo de sanar a irregularidade no local. Para nós é difícil caminhar da esquadra morro acima com chuva. Agora, para os outros, pega um guarda-chuva e vai. Eu nem guarda-chuva posso usar. Os servidores do Judiciário Federal paralisam as atividades nesta quinta-feira. Eles reivindicam reposição salarial das perdas com a inflação. Às 2h30 da tarde, a categoria vai se manifestar na frente da Justiça Federal pela aprovação do projeto de lei que trata do reajuste. A mobilização é organizada pelo Sintrajuf, que representa os funcionários dos tribunais e varas militar do Trabalho Federal e Eleitoral no Rio Grande do Sul. Amanhã foi de céu claro em Porto Alegre, mas à tarde as nuvens aparecem e junto com elas uma pequena chance de chuva no final do dia. Segue a sensação de abafamento, faz 35 graus. Temperatura igual em Novo Hamburgo, onde o tempo fica parcialmente nublado com chance de chuva rápida à tarde e à noite. Mesma condição em Tramandaí, que terá máxima de 33 graus. Mais de 8.000 toneladas. Esta é a quantidade de entulhos que a Prefeitura já recolheu desde o fim do mês passado, quando a capital foi atingida por um temporal que devastou parques, praças e causou transtornos por toda a cidade. Só em número de árvores foram mais de 3.000 danificadas, 1.000 apenas no Parque Marinha do Brasil, uma das áreas mais atingidas. Preciso muito para perceber que as feridas do temporal ainda não cicatrizaram. Além da paisagem alterada pelo fenômeno, também um entulho formado por galhos e árvores caídas ainda bloqueia parte do parque. A previsão do DMLU é de que o trabalho de recolhimento nas vias dure mais 10 dias. Já nos parques, a conclusão do processo deve acontecer em até um mês. O mutirão de limpeza conta com 75 homens e mais de 20 caminhões. O destino final ainda é a Lomba do Pinheiro, né? Todo esse material ele deve ser usado para compostagem, né? Então, utilizando para ser utilizado depois na agricultura, né? E utilização em hortas, etc. Então, com certeza poderá ser utilizado. E para quem não estava na cidade e ao voltar se deparou com problemas em função de galhos caídos, o departamento disponibiliza o telefone 156 para solicitar o recolhimento do material. O serviço tem um custo de R$ 22. Professores, diretores de escolas e representantes das 30 coordenadorias regionais de educação participaram ontem da abertura do ano letivo 2016. Foi no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa. Entre os temas abordados, a campanha de combate ao Aedes aegypti e o programa contra o bullying. Os estudantes das mais de 2.500 escolas da rede pública estadual voltam às aulas na próxima segunda-feira. Caxias do Sul apresentou sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite existe possibilidade de chover, faz 31 graus. Nebulosidade variada em Passo Fundo e também risco de chuva rápida. Temperatura de 31 graus. Clima semelhante em Ijuí, onde as máximas chegam a 32 graus. Veja daqui a pouco, campanha de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti é lançada na fase da Vila Cruzeiro. A previsão é de tempo firme em Uruguaiana, apenas com a presença de algumas nuvens. O dia será quente, faz 36 graus. Em São Borja, a mesma sensação de calor e céu parcialmente nublado. Pouca nebulosidade em Alegrete, onde a temperatura também fica elevada, na casa dos 35 graus.
O governo do estado lançou esta manhã, na Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE, uma campanha para a divulgação de medidas de prevenção e vigilância contra a infestação do mosquito da dengue. O lançamento ocorreu no Centro de Atendimento Socioeducativo da Vila Cruzeiro do Sul. Funcionários internos da FASE receberam orientações sobre como prevenir a proliferação do mosquito e os sintomas causados pelas doenças que transmite. Foram distribuídos folders e outros materiais explicativos. A ideia é que os jovens repassem esse conhecimento aos familiares em dia de visitas, ajudando indiretamente no combate ao mosquito. Participaram do evento ainda o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, César Faccioli, e o presidente da FASE, Robson Zin. Subiu para 51 o número de casos de dengue confirmados em Porto Alegre este ano. 28 foram contraídos na própria cidade, a maioria na Zona Sul. Conforme balanço epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura, foi confirmado na capital apenas um caso de vírus Zika importado. Outros 17 são investigados. Até o momento, ainda não há confirmação de pacientes com febre chikungunya. Uma exposição com obras de diversos artistas faz parte das comemorações dos 55 anos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Até o dia 23 de março, a mostra de artes plásticas deste banco pode ser conferida no Margues, no centro de Porto Alegre, com entrada franca. A exposição traz 25 obras adquiridas pelas sucessivas direções do BRDE. São pinturas, gravuras, aquarelas e esculturas com temática gaúcha, rural e urbana. Nomes importantes como Vasco Prado, Iberê Camargo e Regina Silveira estão na mostra. Tem Regina Silveira, que é uma das mais importantes artistas do Brasil, celebrada, já fez parte da Bienal de Veneza, é uma artista muito importante, muito conceituada. É uma retrospectiva, não deixa de ser, de obras de artistas que fizeram a história das artes do Rio Grande do Sul no século passado e que hoje atravessam alguns, a maior parte são mortos já. A exposição no Margues é apenas parte do acervo do BRDE. Um desses quadros, aquele lá do fundo, estava na minha sala, né? Então, assim, fica uma coisa que ninguém pode usufruir, ninguém pode ver. Assim como a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, faremos em Santa Catarina e fazemos no Paraná, com obras que estão lá e que são de, digamos, de pintores locais de lá. Parcialmente nublado em Santa Cruz do Sul e dia quente com máxima em torno dos 35 graus. Em Santa Maria, o sol predominou pela manhã, mas à tarde aparecem algumas nuvens. Também faz calor, 36 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde o sol aparece entre poucas nuvens. Veja a seguir, hortas urbanas ganham espaço em Porto Alegre. E também, atividades culturais na capital marcam os 20 anos sem o escritor Caio Fernando Abreu. Cuántos recuerdos, cuánto te quiero, 12 y 23. 12 y 23. Cuántos recuerdos, cuánto te quiero, 12 y 23. Recuerdos que crecen, repletos de gloria. Recuerdos presentes que están en la historia y dicen así. Nosso assunto é esporte agora aqui no canal aberto, Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Tudo ótimo. Boa tarde especial também aos nossos telespectadores do canal aberto. Agora uma notícia que não é boa para Santa Maria. O rio-grandense de Santa Maria acaba de anunciar que não vai mais disputar a divisão de acesso em 2016. A falta de definição sobre o início da competição e a grave crise financeira acabaram por motivar esta decisão. O estádio dos Eucaliptos está sem luz por falta de pagamento. O elenco de jogadores do rio-grandense já foi dispensado.
uma decisão extremamente preocupante que mostra a difícil realidade dos clubes do interior gaúcho. Mudando de esporte, e vamos falar em Superliga. Em busca de reação na Superliga, o Bento Vôlei Isabela encara hoje o SESI em São Paulo a partir das 8 da noite. A próxima partida do Bento vai ser no dia 29 em Campinas contra o Vôlei Brasil Quirim. Depois desses 2 jogos fora, o Bento tem 3 jogos seguidos em casa. A equipe da Serra busca uma vitória para continuar na busca por uma vaga para disputar os playoffs decisivos da Superliga 2015-2016. Sol entre poucas nuvens e pequena chance de chuva em Bagé. Faz 36 graus. Mesma condição em Pelotas, onde a temperatura chega a 35 graus. Em Rio Grande, o aumento de nuvens à tarde pode ocasionar chuva rápida no final do dia. Máxima de 34 graus. O assunto agora é alimentação saudável, porque a agricultura urbana promove alimentação saudável, melhora do clima e economia no bolso. E as experiências se multiplicam nas cidades. No centro de Porto Alegre, por exemplo, terraços abrem espaço para legumes, frutas e verduras em meio ao concreto. As banheiras dos apartamentos subiram para o terraço, ganharam uma função comunitária. Verduras, temperos e ervas medicinais se espalham pelo 9º andar desse prédio. Um refúgio para quem vive no burburinho do centro de Porto Alegre. O cultivo é sem agrotóxicos. O Fernando explica que o sistema utilizado aqui é o hidropônico. Estufas protegem as mudas da poluição. Tubos de PVC e reservatórios são usados na nutrição das plantas. Existem bombas de água que trazem as águas com nutriente. A gente utiliza essas esponjinhas que são feitas com fibra de coco, que daí elas seguram a raiz das plantas e também seguram a água. Elas passam do berçário e depois, conforme vão se desenvolvendo, vão passando para as outras mesas. Para cada uma tem o seu tempo de maturação até ficar pronto para a gente conseguir consumir. No edifício moram cerca de 100 pessoas. Já foi um prédio público, andares que por anos ficaram fechados. Na década passada, famílias ocuparam o local. Nesse assentamento urbano, a horta faz parte da rotina dos moradores de compartilhar o que produzem. Quem ajuda a plantar pode consumir os vegetais. O excedente é vendido para o comércio local. Utilizamos só do terraço 62 metros e nós com 62 metros temos possibilidade de cultivar para todo o mês para 50 pessoas, para 50 famílias. A experiência atrai moradores de outras comunidades. O pessoal daqui também está dando aulas de como ter uma horta urbana para outras comunidades aqui da Grande Porto Alegre. A Maria Helena está aprendendo a fazer a horta, né, Maria Helena? Tu és lá de Gravataí, tem uma comunidade e o pessoal aqui está ensinando como fazer a horta. Aqui aprendendo para poder levar lá para a minha comunidade. Um outro estilo de vida, né? Começar a comer melhor. Depender menos da agricultura em grande escala, seus insumos sintéticos e o alto custo de produção que encarece a compra do consumidor. Evitar o desperdício que enfraquece a segurança alimentar. A agroecologia urbana é uma questão de sobrevivência, diz esse professor. Essa é uma tendência nos grandes centros urbanos europeus e norte-americanos e também em grandes centros da Ásia, onde se procura usar todo o recurso, conhecimento tecnológico que se tem para aproveitar esses espaços. Para respirar e se alimentar melhor, as cidades precisam sim de mais telhados verdes. O Rio Grande do Sul lembra hoje os 20 anos da morte de um dos maiores escritores do estado. Caio Fernando Abreu era um criador consagrado nacionalmente quando morreu vítima de AIDS há 2 décadas. O autor, nascido em Santiago, também deixou obras para o teatro e a música. Caio está sendo lembrado em uma programação especial que reúne artistas que foram próximos dele. Escritor, jornalista, dramaturgo, compositor, provocador. A palavra sempre foi o principal elemento na criação de Caio Fernando Abreu. Caio sempre gostou de teatro, sempre viu muito teatro, escreveu para teatro, deixou que se adaptassem contos e novelas para a cena, né? Eu mesmo dirigi vários trabalhos com ele, dirigi o
pode ser que seja só Leiteira Lá Fora, que para mim é muito emocionante, porque o texto nunca tinha sido montado e foi ali que eu ganhei meu primeiro prêmio de direção. Mas o que ele queria mesmo é o que ele fez, escrever e ser reconhecido como um escritor. Caio nasceu em Porto Alegre, mas foi um cidadão do mundo. Perseguido pela ditadura militar no final dos anos 60, refugiou-se no interior de São Paulo. Viveu e produziu sua obra na Europa, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Ícone literário e comportamental de gerações dos anos 80 e 90, continua despertando admiração e inspirando artistas 20 anos após sua morte. Com 18 anos, eu peguei 5 contos de 5 livros diferentes dele e fiz uma adaptação para o teatro, chamada Beira do Mar Aberto, que é o título de um dos contos do livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Eu mandei para o Caio autorizou a montagem, ficou felicíssimo com o que eu fiz, um garoto de 18 anos. E eu tive o prazer de ficar perto do meu ídolo, conhecer ele, ficar amigo dele. Para marcar os 20 anos da partida de Caio Fernando Abreu, o Porto Verão Alegre tem programação especial. Ontem, no Santander Cultural, um espetáculo montado por Luciano Alabarce, amigo e parceiro de dramaturgia, trouxe um pouco da obra e da vida de Caio para o palco. Não tem nenhuma pretensão, assim, de ser um espetáculo fechado, tanto que eu não tenho texto fixo. Eu vou olhar nos olhos de quem estiver sentado ali e vou conversar com as pessoas. O sax, gemido no fundo, e o olho dele posto sobre mim. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Até sexta-feira, sempre às 7 horas da noite, o Cine Santander exibe sessões comentadas de filmes sobre Caio. Entre os títulos está Para Sempre Teu, Caio F. O filme, a inspiração é o livro que a Paula Dipp escreveu, Para Sempre Teu, Caio F. E através do livro a gente começou uma outra pesquisa para fazer o filme. Dentro de mim mora um anjo que arrasta suas meias. Tá aí uma bela homenagem para quem gosta do escritor Caio Fernando Abreu. O Canal Aberto volta amanhã, mais informações no jornal Segunda Edição às 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã.